Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elocast. E como eu sempre tenho falado nessa temporada, né, tenho trazido mulheres aqui incríveis para falar de vários assuntos. E o assunto de hoje, eu tenho certeza que vai interessar muito vocês. A gente vai falar sobre hormônios, sobre menopausa, sobre uma série de assuntos aqui muito interessantes com a doutora Alane. Bem-vinda, Alane. Muito obrigada. Gostei das mulheres incríveis. Amor, né? Você é incrível. E, Alane, a gente já quer começar aqui fazendo uma pergunta que a gente está conversando aqui nos bastidores, né? Do quanto a mulher, e o homem também, de maneira geral, tem se sentido cansado. Mesmo uma rotina que era muito parecida com o que era antes, mas me parece que agora as pessoas estão se sentindo mais cansadas. Isso tem alguma ligação com os hormônios? Sim e não ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Os hormônios são importantes. O cortisol, os hormônios sexuais, todos esses hormônios, tireoide, tudo isso tem a ver com o metabolismo da mulher e do homem, do cansaço físico ou não. Porém, se a gente for analisar no macro, você já percebeu o quanto que as pessoas estão na tela? Sim, e aí, muito. Eu acho que essa excesso de informação e excesso de coisas a fazer ao mesmo tempo, a mulher, por exemplo, que é uma exímia fazedora de multitarefas. Isso. Então, a gente acaba sendo muito estimulado. Então, você tá, no mesmo tempo que você está assistindo um filme, você está no celular. Mulher, então, gente, olha só, mulher ansiosa, ela fica assistindo o jornal ou uma série ou qualquer coisa e jogando um joguinho no celular, porque a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Homem que não. Então, esse excesso de estímulo acaba deixando a gente realmente cansado, porque a mente, ela não descansa em nenhum momento. Sim. Ela está o tempo inteiro trabalhando, né? Uhum. E digo os empresários que não descansam nunca até a mente, né? Tá assim, sempre pensando em alguma coisa. E isso né? gera um desgaste emocional, mental e tudo isso mais, né? Assim, mas, vamos lá, se a gente for falar de hormônio propriamente dito, o cortisol é um grande mestre dessas confusões. Uhum. Eu costumo falar que o cortisol, ele não é vilão, apesar das pessoas acharem que ele é vilão. Mas o cortisol, ele é vital, ou seja, ele é um hormônio que faz você lutar ou fugir em situações verdadeiras. Vamos lá. Uhum. Se você faz uma cirurgia, quem faz você voltar para a pressão normal é o cortisol. Entendo. Se você sofre um acidente de carro, quem faz você sobreviver? O cortisol. Uhum. Se você passa que por é esse estado de alerta, né? Isso. Uhum. Se você passa por um assalto, quem faz você reagir, o jeito que você vai reagir, é o cortisol. Então, se a gente for pensar, o cortisol é um hormônio vital. Sim. Só que qual é o problema? O cortisol, ele ajuda a gente a acordar e a gente dormir, porque ele avisa. Então, ele é máximo de manhã e mínimo à noite. Qual é o problema das pessoas? Invertendo essa... Na verdade, não só... Há uma inversão, mas eu digo que são picos de cortisol durante o dia. Ele não é uma parábola como ele deve ser. É tipo, você tá o tempo inteiro... Sabe assim? E aí esses picos de cortisol, num momento que não deve ser, porque às vezes você tá aqui sentadinha, mas pensando num problema na empresa. Tá ali, ó, o cortisol tá ali. Mas é a mesma resposta. É como se você estivesse sofrendo um assalto, entendeu? Entendi. E aí esses múltiplos picos de cortisol durante o dia por qualquer coisa, acaba realmente fazendo ele ser vilão. Entendi. E a gente, assim, detalhe, né? Eu esqueci de apresentar a Alane direito, né? Eu falei doutora Alane, mas não falei que a Alane é endocrinologista, nutróloga, né? Cirurgiã, né? Falei isso. Cirurgiã também, é verdade. Eu vejo lá no Instagram dela, ela prontinha para cirurgia. Então, é importante estar falando desses assuntos aqui, porque, como eu falei, eu tenho observado no meu ciclo, né? As pessoas reclamando muito de cansaço. Não, eu dormi a noite inteira, e eu acordo com a sensação como se eu tivesse corrido uma maratona, né? E eu acho que esse pode ser um dos sintomas, então, de que pode estar havendo ali tá irregular, é isso? Na verdade, não é só ser regular ou não. O sono também, ele é ditado por alguns outros hormônios, não só por cortisol, né? E aí eu vou te puxar a orelha. Porque gente, olha só, ao vivo, ó, tô aqui, você puxar da orelha. Porque a falta, eu falo que quem desliga uma mente cansada é o corpo cansado. Exato. Beleza. A mente cansada, a gente não desliga sozinho. A mente, ela é feita para trabalhar o tempo inteiro. Então, quem faz o botãozinho ser desligado é um corpo cansado. O que cansa o corpo? É o exercício, né? E não falo atividade física, eu falo exercício físico. Atividade física é ir passear no shopping, pentear cabelo, né? Enfim, isso é atividade. Exercício é quando é programado e repetitivo. Certo. E você prepara seu corpo para isso. Bota um tênis, bota uma roupa ele e fala, já vai entendendo que ele está indo para aquele momento, né? E aí, quando você cansa o seu corpo,
a sua mente desliga à noite. Entendi. E aí, quando você não faz exercício físico, só faz atividade... Sabe o que eu tenho visto? As pessoas estão esquecendo de viver. Elas estão no automático. Estão cumprindo tarefas, não né? Tem aquele filme, aquele desenho da nossa época, que é aquele que tinha um robô... como é o nome? Que tinha... Era... Como é o nome? Que tinha um robozinho que ligava, que era o pessoal lá do futuro que andava em... os Jacksons. Isso aí. É isso aí, Phil, os Jacksons. E a gente vive meio que no automático, né? Você vai saindo na esteirinha, alguém traz uma bolsa, alguém traz um negócio, você vai pra trabalhar. Aí vem a funcionária de casa, que tinha aquela funcionáriazinha, né, que vinha varrendo o chão, assim. E aí a gente vive no automático mesmo. E aí eu falo, gente, quando vocês vão parar pra viver? Porque na verdade vocês estão sobrevivendo. Então a gente busca muito, tipo, a condição financeira, condição emocional, criar os filhos, trabalhar, e o que tu tá fazendo? É isso aí. E aí a gente não... Por isso tá cansado, sabe? Assim, porque é tão repetitivo e tão no automático que você não para pra descansar em nenhum momento. É verdade, é verdade. Parece que tá o tempo todo em sinal de alerta, né? O seu corpo tá o tempo todo em sinal de alerta. E isso era necessário na época das cavernas, né? Exatamente. Quando a gente tá lá, tinha que cuidar da prole, tinha que cuidar do espaço, o homem tinha que caçar, né? E a mulher ficava ali atenta pra ver se não ia chegar nenhuma ameaça, né? E a gente... Só que hoje a gente não tem essas ameaças, mas continua se comportando como se tivesse... Por uma escolha também, né, Alan? Porque a gente não tem consciência, né? E a gente acaba deixando a vida entrar nesse ritmo, né? E talvez por falta de conhecimento também. E de percepção, né? Porque você não percebe que você está no automático. É tão automático que você não percebe que você está fazendo isso. Exatamente. E por isso que esse papo é tão legal, pessoal. Porque traz esse momento de consciência, né? De entender que, opa, tem alguma coisa errada. Vamos parar aqui e pensar. E, Alan, você vê lá no seu consultório todos os dias, né? Quais são os principais sintomas que você percebe quando uma pessoa ela tá com uma disfunção hormonal, por exemplo? Beleza. Então, a gente tem muitas glândulas que produzem hormônios, né? Então, a gente tem muitos hormônios. E aí, eu vou dizer uma coisa muito prevalente no consultório. Eu vou dizer que 60% das pessoas que me procuram têm uma alteração de tireoide. Mas por que... Não é 60% da população, entenda, gente. É porque, na verdade, sou especialista. Então, vai vir um público mais direcionado para a parte especialista. Beleza. A tireoide, na mulher é muito sintomático, o hipotireoidismo. No homem é pouco sintomático. Já vou te avisando de antemão. A mulher sente muito cansaço. Agora, vamos lá. Vai dizer que você não tá... vai ter muita gente aqui falando que tem hipotireoidismo, tá? Vamos lá. Ganho de peso, cansaço excessivo, queda de cabelo, unha fraca. É muito inespecífico. Entendi. E aí, podem ser outras coisas, né? Mas a tireoide dá muito isso. O hipotireoidismo. O hipertireoidismo faz o contrário, né? Outra coisa que a gente estava conversando, que é bem comum de busca no meu consultório hoje, principalmente hoje, é a menopausa, que começa com sintomas muito sutis, que é o climatério. O climatério, entende que menopausa é uma data. Quando completa um ano sem menstruar. Sem menstruar. Da sua última menstruação. Mas se você for pensar, e parar pra pensar, tem um ano que tu tava na menopausa, né? Então o diagnóstico é um ano depois, mas tem esse ano todo que tu tava lascada. Sim, sentindo todas aquelas loucuras, né? Só que o climatério, ele é 10 anos antes da menopausa. Uau, eu não sabia que era esse período. O climatério demora muito. E aí vai ser no sutil, porque coisas que são muito pequenininhas, você não vai percebendo, você começa a achar que é natural, né? Então, eu vou dizer a primeira coisa, a alteração da qualidade do sono. A arquitetura do sono muda um pouquinho. Eu falo que toda vez que você acorda, eu tô passando por isso, tá? Tô com 44, com a carinha de 38, por isso que hoje eu falo. Maravilhosa. Mas eu tenho sentido coisas do climatério, por exemplo. Falo que quando eu acordo 3 da madrugada, com muita sudorese noturna, que é a hora da misericórdia, você tem que rezar um texto, mas isso é hormonal, entendeu? Isso já é início do climatério. Já é alteração da minha qualidade de sono, que eu nunca tive problema com sono. E aí, quando eu hoje acordo 3 da manhã, 4 da manhã, minha temperatura tá maior mesmo, só que eu tô toda suada. Entendi. Aí a sudorese noturna é um dos primeiros sintomas. Outro sintoma muito sutil e muito comum é memória. E a memória, gente, de coisa boba. É tipo assim, caneca, maçaneta, são nomes que você fala
né, de Você costume. esquece o nome. No meio da conversa, você fala, gente, como é o nome daquilo? Igual agora do gente, desenho. olha, eu realmente estou nesse período. Então, quando eu pego o paciente 40 a mais, gente, 40 a mais vai estar... Eu esqueço coisas muito simples do dia a dia. E começa a dar aquela agonia, porque você não lembra, né, o nome daquilo que você fala toda hora. Que loucura, né? Não, e tem paciente que vai procurar a gente achando que tá com Alzheimer precoce, né? Assim, na verdade, não tem nada a ver com Alzheimer, é só uma menopausinha mesmo, viu, gente? É o início, é um climatério. Mas esses são mais comuns. Aí, vamos lá. Aumento de peso na região, principalmente abdominal. Quando você dorme mal, você acorda e fica mais cansada. Baixa de libido. E aí eu vou te explicar, fisiologicamente falando, mas para você entender de uma forma do reino animal. Eu costumo falar isso muito no meu Instagram, porque isso para mim é fácil de falar. Quando a mulher ela entra na menopausa, ela perde a capacidade reprodutiva. Ok? Então ela não tem mais óvulo para formar um bebê. Muito bem. Homem reproduz a vida inteira. A mulher tem um tempo, né? Sim. Beleza. Quando ela para, eu falo que tem 2 prazeres maiores na nossa vida, por isso que são gostosos. Um é reproduzir. E o outro é sobreviver. Sim. Então, as 2 coisas são prazerosas de fazer. Quando a mulher perde a capacidade reprodutiva, ela perde o prazer. Tá? Um dos, né? Sim. E aí ela precisa repelir o macho, já que ela não reproduz mais. E a natureza é sábia por isso, né? Porque exatamente. Ela fala assim, não, aqui não reproduzo mais, então chega pra lá, né? É isso. E aí a irritabilidade para um homem, principalmente para o que tá dentro de casa. A impaciência. Com qualquer pessoa, tá? Mas com o homem que tá dentro de casa é pior. É tipo... Isso. Aumento da gordura abdominal, que deixa ela mais com autoestima baixa. Então ela olha no espelho, ela não gosta daquilo que ela, né, que ela reflete. Aí vai juntando um tanto de coisinha justamente para ela repelir o macho, porque ela não reproduz mais. Isso é tão cruel porque a mulher vai entrando numa depressão. Sim. E muita gente confunde isso com depressão. Porque imagine você ser reativa e irritada o tempo inteiro. Olhar no espelho, não reconhecer como mulher que você era antes e não ter mais desejo sexual. Sabe assim? Sim. Não tem muita... E às vezes o casamento até entra numa situação delicada, até às vezes um caso de separação, porque não houve esse entendimento antes, né? Muito. Eu atendi uma vez uma paciente, ela morava em Orlando, foi online. E ela falou bem assim, Alane, mas as pessoas precisam saber disso. Como que as pessoas, que ela tava achando que ela tava depressiva. Aí ela 47, aí eu falei, cara, tu tá na menopausa há um tempinho, né, no climatério. Aí ela, como que as pessoas que não têm condição financeira... Aí eu falei, cara, mas hoje tem acesso, né? Hoje a gente tem acesso muito à informação. Então essa informação está muito dissipada. Exato. É diferente, por exemplo, da época que nem tinha internet, na época dos nossos pais, por exemplo, a mulher passava por isso calada, né? Não existia. Só se ela fosse realmente ao médico que ela teria acesso. E mesmo assim. E que nem todos tinham também, né, essa conversa, essa explicação. Né? Não, até porque a década de 90 foi regida por um estudo muito negativo, né? Foi o WHI, que foi um estudo com mulheres, um grupo de mulheres grandes, que fizeram um estudo para reposição da menopausa e ver câncer de mama e as outras coisas. E acabou que aumentou o câncer de mama, mas aumentou por um motivo, tá, gente? Eu só vou te dizer, era o estrogênio retirado do xixi da égua prenha. É mesmo? Era estrogênio equino conjugado. Ia dar certo? E aí começou a dar câncer de mama, porque era estrogênio de outra espécie. E aí foi tão difundido esse estudo no meio médico, que até os médicos não queriam passar estrogênio para a mulher. Entendi. Então, vem daí essa crença do tipo, se eu fizer reposição hormonal, eu corro um sério risco de ter câncer, então eu não vou fazer. Aí ela passa por todo o sofrimento da menopausa. É isso. Entendi. Exatamente isso. Eu não sabia disso. A menopausa é muito cruel para a mulher. Eu falo que a mulher ela tem uma tendência à queda, né, de depressão. Sim. E não existe uma andropausa, tem um nome, existia esse nome, né, mas não é isso. O homem não pausa, né, a reprodução. Então não pode ser uma andropausa. Mas ele começa a sentir a queda, né, da parte hormonal. E aí olha que louco que eu costumo dizer. Eu falei, enquanto a mulher desce, o homem sobe por um aspecto, tá? Ele, quando ele diminui a capacidade reprodutiva, ele quer provar pra ele mesmo que ele é macho e que ele reproduz, sabe? Aí ele bota tudo combinandinho. Todo. Aí ele sai, estufa os peitos, passa por um grupo de mulher jovem, né? E ele fala, tá vendo? Tome paquera. Consegue entender a diferença? Sim, total. Enquanto a mulher tá lá, ó vida, ó azar, né? É isso. Tô destruída. O homem tem um outro movimento, né? Mas é também envelhecimento. Quando meu marido bota
o tênis combinandinho com a blusa, eu falo, crise da meia-idade, né? Gente, assim, já vou falar aqui, né? Creio que muitos de vocês já seguem a Alane, mas, por favor, sigam essa mulher no Instagram, porque eu dou risada quando ela acorda 5 e pouca da manhã e quer que o marido levante também para ir pra academia. A gente dá muita risada com ela. Além, claro, né, dela passar essas informações que ela tá passando pra gente aqui, é bem legal. E, Alane, então, esses são os primeiros sintomas, né? E aí, já entrando nesse assunto da menopausa, o que o homem, por exemplo, pode fazer para ajudar a mulher nessa fase? Então, assim, primeiro apoiar ela nessa fase, que é uma fase extremamente difícil, né? Sim. Assim, só dela entender que ela não pode reproduzir mais e ele também entender, mas o que eu acho, assim, o homem, ele tem um instinto muito grande de reprodução, né? E para ele, o sexo é diferente do que é para a mulher. A parte sexual do homem é diferente do que é para a mulher, né? Primeiro que ele tem uma produção endógena de testosterona de madrugada, ele acorda de manhã que não é desejo sexual, é com ereção matinal, que é fisiológico, beleza? Aí ele vai procurar a mulher. Aí a mulher tá dormindo, gente, e ela já tá na menopausa, ela dormiu mal. Aí fica calma. Desesperador. Sejam mais carinhosos e cautelosos com suas mulheres, principalmente nessa fase. Apoie no exercício físico, que é muito importante nessa fase. Não só no quesito hormonal falando. As mulheres que fazem exercício físico passam por essa fase muito melhor do que as que não fazem exercício físico. Mas estimule a esposa a fazer exercício físico. Elogie sempre, porque ela tá mal com ela mesma. E eu acho que é só ter um pouco de paciência. E até, eu vou dizer que é incômodo pra mulher, tá? Na verdade, você acha que ela não tá te aguentando, mas ela não tá aguentando nem ela mesma. É isso, né? Essa impaciência consigo mesma, né? Porque, como você falou, olha no espelho, não tá se sentindo bem, tá ganhando peso, não tá dormindo direito, né? É trabalho, filho, casa, marido, um monte de coisa pra dar conta. De fato, é um período muito estressante, né? E é uma cobrança da sociedade muito grande diante da mulher, porque, assim, além do trabalho que é feito fora de casa, que a maioria das mulheres trabalham, né? Além do trabalho de casa, tem também uma cobrança da sociedade e do próprio quesito familiar, né? Eu tenho que cuidar da casa, mesmo que você tenha uma secretária que te ajude dentro de casa, o comando é da mulher, né? Então, ela tem que fazer comida, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar do filho, ela tem sempre essa preocupação maior com o filho do que o pai, propriamente dito. Sim. Então, há uma sobrecarga de funções muito grande na mulher, né? Assim, então, tem que ter um pouco mais de paciência. Esse período, ele passa, mas, vamos lá, ele não passa em algumas pessoas rápido e outras pessoas não rápido. Então, eu tenho um paciente de 60 anos com menopausa. É mesmo? E aí, eu vou dizer que desde 50 até 60 ela tá na menopausa. São 10 anos nem se aguentando. Sim. E às vezes muitas demoram muito a procurar ajuda, né? Muito. Hoje, talvez, com o advento das redes sociais, eu falo que hoje o algoritmo te traz do diagnóstico, né? Sim. Mais do que o próprio médico. Então você vai botando assim, impaciência, falta de libido e tal, aí vem um algoritmo, menopausa. Aí quando você bota, tipo, dor na perna, gordura na perna, lipedema. Então o algoritmo meio que te dá o diagnóstico que você tem. Então hoje mesmo com as redes sociais, eu acho que a mulher tem mais informação. O que eu acho que ela tem receio é esse medo do câncer de mama, é esse medo do câncer de útero, de ovário. Então, é procurar um profissional que entenda o que você tá... Inclusive dos medos, né? Sim. Porque tem tratamento não hormonal também para menopausa. Até fitoterápico mesmo, né? O pessoal fala de amora, de astaxantina. Tem uns antioxidantes hoje que ajudam também a passar por essa fase. Então, tem muito recurso para todo mundo. Cada caso é um caso, né? E conseguir analisar isso, só um profissional poder fazer isso, não né? Não GPT só. Exatamente. Porque senão... Deixa eu colocar aqui. Faz o exame, vai lá, me dá um diagnóstico. O que eu posso fazer? Não, e ele vai corrigindo, né? Você vai perguntando para ele vai te falando. Exatamente. E, Alane, em relação a isso que a gente está falando da rotina, né? Então, o que você orienta? Atividade física, alimentação, Perfeito. sono? Já é um período onde há um ganho maior de peso. Eu falo que o alface vira caloria, que não era antes, mas vira caloria. A alimentação com menor parte química possível. Então, mais coisas naturais. Eu sempre bato na tecla de comida de verdade. Tipo, tem um jargão que tem muita gente que usa, mas eu uso isso há muito tempo, que é desembala menos, descasca mais. Porque as coisas naturais, eu vou dar um exemplo, tá? Uma paciente minha diabética.
diabética tipo 1 que usa insulina. E ela botou um sensor que tem, né, que vê a glicose na hora. Sim. Ela falou assim, Alane, eu descobri que pra mim, ela é diabetes tipo 1, tem 20 e poucos anos. Descobriu o diabetes com 10 anos. E aí ela falou bem assim, Alane, eu descobri que feijão e arroz, que a base da comida brasileira, pra mim é um veneno. Aí eu falei, por que você tá falando isso? Ela, porque aumenta a minha glicose na hora. Mas eu percebi que eu posso comer 1 quilo de abóbora. Olha isso. Eu posso comer 1 quilo de batata. Que ela desmistificou um pouco da batata, né? Porque batata não pode. Tem gente que faz low carb, gente, que não passa nem perto da batata porque acha que vai engordar. Exato. E é interessante isso, porque a tecnologia vem, né? Você vê que o próprio sensor, né? A medicina evolui justamente para poder trazer essa ajuda, né? Porque, como você falou, ela come arroz e feijão, para ela não é legal. Mas a abóbora, tudo bem. E aí, hoje eu acho que, assim, o alimento mais de verdade possível, né? Então, legumes e verduras é uma proteína. E aí, tirar os multiprocessados, e tem uns que são multiprocessados, né? Principalmente esses queijos muito preparadinhos, esses embutidos com muita química, que antigamente passava tipo peito de peru, né? É verdade. Gente, eu me lembro disso. Quando a primeira nutricionista que eu fui, não coma presunto. Substitua pelo peito de gordura peru. vegetal, né? Que era o que passava na... Tinha até uma marca que protegia o coração contra... É verdade. Eu ia até falar o nome aqui, mas eu não vou fazer isso não. É verdade. E aí mudou muito. Hoje, se eu for passar alguma coisa para facilitar a vida do ser humano, assim, é lógico que vai ter algumas coisas aqui que para facilitar a sua vida você acaba fazendo. Vou dar um exemplo, tá? O atum enlatado, ele é um processado, mas ele é uma proteína com pouco condimento. Sim. Uma coisa que eu falo para os pacientes trocarem, tipo, presunto e apresuntado e peito de peru e afins, por um rosbife, que é um filé mignon cortado em fatias pequenininhas. E aí o que você pode fazer aí para ajudar é bota um azeite com uma cebola refogada para dar um gostinho ali, ou uns temperinhos. E tem saída, né? Tem muito. Tem muita saída. A gente acaba querendo, no pressa do dia a dia, vou pegar isso aqui que tá mais fácil, né? Que é o embalado, né? Que é o desenho da automatização, né? Viver no o que é fácil para pegar aqui, pra levar e sair correndo? Porque eu não tenho tempo para fazer, né? Então, eu acho que tá na hora de parar um pouquinho, né? Assim, tipo, para, entende como é que tá a sua vida. Você tá sobrevivendo ou você tá vivendo, né? Assim, então, calma. E a gente vive numa cidade que também propicia essa coisa da gente meio que desacelerar, né? Eu falo sempre isso, a gente tem uma cidade que tem vários parques, né? Eu não tenho dinheiro para ir pra academia. Poxa, a gente tem parque, né? Eu não quero correr na reta porque tem muito carro. Tem os parques, dá para fazer atividade física, dá para você fazer em casa se você quiser. Então, jeito tem, né? A gente não pode inventar desculpa para não fazer. É isso, né? eu ia falar, só não tem jeito para desculpa, né? Porque comigo não tem desculpa. Gente, não tem. As pessoas chegam no consultório, mas eu falo tal coisa. Aí na hora que chega no final eu falo, então, você tá querendo sempre arrumar uma desculpa, né? Pra falar que tu não vai fazer. É isso aí. A solução tem, né? Sempre. Agora, se o outro não quer fazer, não tem jeito mesmo. É isso. E voltando a falar dessa questão hormonal da mulher, quando que é indicada a reposição ou quando não é indicado? Depende dos exames, depende do histórico familiar dessa mulher. Perfeito. Hoje, essa pergunta é muito bacana porque foi mudada há pouco tempo essa indicação de tratamento hormonal para reposição na menopausa, propriamente dita. Antigamente, e alguns médicos ainda fazem isso, só tratam a mulher depois que tem uma alteração no exame. Entendi. E a alteração do exame, que é um FSH aumentado, é bem bacana. Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso para vocês entenderem. Eu falo que a gente tem um patrão, que está aqui, que é a hipófise hipotálamo, e a gente tem um funcionário, que pode ser tireoide, que pode ser óvulo, que pode ser testículo, que pode ser pâncreas, pode ser suprarrenal, pode ser várias outras coisas. Isso aqui são os funcionários, tá? Então, nessa empresa onde há um patrão aqui que produz o FSH, que é o estimulante do folículo lá embaixo, quando o patrão tá funcionando bem, ele tá falando no volume normal e aqui tá trabalhando numa quantidade de hora normal, beleza? Então, o FSH normal, estrogênio normal. Tá ali equilibrado. Isso aí. Quando isso aqui começa a falir, o patrão grita, beleza? Então o FSH sobe um pouquinho. Só que nesse primeiro momento, quando o patrão aumenta, o funcionário responde. Ele, eita, o patrão tá bravo, deixa eu começar a trabalhar aqui. Então, estrogênio sobe. Certo. Beleza? Esse estrogênio um pouquinho alto, que a gente chama de predominância estrogênica, é o período que acontece na TPM. Só que na menopausa é uma TPM eterna, né? Por um tempo longo. Porque aqueles sintomas, eles ficam prolongados, né? É essa mudança de estrogênio que faz essas alterações. Beleza. E aí, isso aqui responde com a produção de estrogênio. Aí o patrão fala, epa, tá bom.
Agora voltou a funcionar, deixa eu calmar. Aí ele volta pro normal. Então essa dança confunde muito na parte hormonal, porque às vezes não deu alteração no exame, mas ela tá passando por um problema. Entendi. E aí vai chegar um momento onde há uma falência, realmente não tem mais folículo, não tem estrogênio para produzir, não tem mais nada. E o patrão tá gritando, mas ninguém responde, beleza? Entendi. E é quando o médico antigo, ele olhava o FSH e falava, agora sim, você tá na menopausa. Só que ela já tinha passado por todo aquele período, né? É isso. E aí o tratamento hoje em dia é assim, gente, quando o paciente começa a apresentar o primeiro sintoma de menopausa, você já pode tratar. Entendi. Você não precisa esperar lá. E é tudo dose dependente, né? Eu tenho desde não só vias de administração, então tem oral, tem um gel, tem transvaginal, tem várias outras coisas, outras vias, mas também dose. Então eu posso começar com uma dose pequenininha e ir aumentando de acordo com a necessidade. E aí durante as consultas você vai ali nos exames, vai regulando e ajustando para que ela tenha essa qualidade de vida. Até chegar na menopausa. Até chegar na menopausa, porque né, você teve essa qualidade de vida. Exatamente. Nossa, que interessante. Mas aí hoje já pode, tá? Hoje os guidelines americanos, que é o que a gente se baseia mais, tá? Os americanos, o europeu, todos te garantem um respaldo. Porque quando você fazia isso, tipo, vou dizer que há uns 5 anos atrás, o médico que fazia isso, o ginecologista ou endocrinologista que fazia isso, era maluco. Entendeu? Tava tratando uma pessoa muito antes, não tem nada ainda, já tá tratando. Exatamente. E aí hoje, os guidelines me protegem. Porque eles apoiam essa conduta. Entendi. Entendeu? Eu acho que tem que ter um pouco mais de empatia sobre o paciente, entendeu? Entende o que ele está passando, porque às vezes pode ser só acolhimento, sim. Porque eu tenho um paciente, de verdade, Carla, que é assim, eu tenho um paciente que tem mãe com câncer de mama, não é contraindicação. Certo. Tá? A contraindicação da reposição hormonal é paciente com câncer de mama, hormônio dependente. Essa é uma das únicas contraindicações absolutas. Entendo. Nossa, que bom você falar isso, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que vão escutar, a gente tem essa dúvida, né? Puxa, eu tenho histórico de câncer de mama na família, então eu não posso fazer reposição hormonal, e não é bem assim, né? Existem câncer de mama hormonal, né, e genético dependente, e aí, quando você vai ver, o histórico familiar é gigantesco, tipo, minha tia teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, e assim, e aí você tem 2 genes associados a câncer de mama. Mas é 1% só dos cânceres de mama, pra você ter noção. Então, assim, a única contraindicação absoluta. A outra contraindicação que eu vejo no meu consultório, e eu respeito super, é o desejo da paciente de não fazer. Sim, sim. Tipo assim, eu tô passando por um período de menopausa, eu não quero fazer o hormônio, existe outra coisa pra fazer? Ok. E ela vai tentar esses outros caminhos, né? E talvez faça sentido e tudo bem, né? É isso. Mas de absolutas, tipo assim, eu não posso fazer a parte de câncer de mama da pessoa, não da família. Eu não sabia dessa informação, que bacana a gente saber, a gente acaba esclarecendo isso também, né? Sim. E quais são os outros fatores, agora falando do hormônio de maneira geral, né? Quando você chega no seu consultório, homens, por exemplo, que você chega lá e tá com baixa libido, dificuldade também com esse cansaço excessivo. Quais são os casos que você pega, assim? Hoje, 60% da população mundial, não mais, né, depois das canetinhas emagrecedoras, 60% da população mundial era sobrepeso e obeso. Olha como é que a natureza é tão sábia. A pessoa que é obesa, ela não tem um maquinário de hormônio que faz ela diminuir a testosterona. Porque se ela não tem capacidade de se cuidar, como que ela vai cuidar de outro ser, né? A natureza então, é muito sábia mesmo. A testosterona diminui por N motivos. Um dos motivos é porque na gordura tá uma enzima chamada aromatase que pega a testosterona do homem e vira estrogênio. Entendi. Tá? Então, o estrogênio, tanto do homem quanto da mulher, vem da testosterona. Só que a inativação da testosterona no homem é virar estrogênio. A ativação da testosterona na mulher é virar estrogênio. Entendi. Beleza? A ativação da testosterona no homem é virar dihidrotestosterona. Beleza? Então, eu tenho uma testosterona mais potente do que a própria testosterona, que é a dihidrotestosterona. Ela é 3, 4 vezes mais potente do que a própria testosterona. Beleza. Quando eu pego um paciente na obesidade, ele tem muita aromatase, porque está dentro da gordura, porque ele tem gordura, ele tem muita aromatase. Então, a máquina dele é ir para estrogênio e vira uma bola de neve. Por quê? O estrogênio faz gordurinha molinha da mulher. Gordurinha em flanco, gordura no peitoral, culote. Culotezinho aqui. E aí, quanto mais estrogênio, quanto mais gordura, mais estrogênio. Mais estrogênio, mais gordura.
Entendi. E aí vira uma bola de neve. Sim, fica nesse então, ciclo. A obesidade hoje é um dos motivos maiores de hipogonadismo que eu tô te falando, que é a diminuição da testosterona no homem. Porém, quando chega um paciente normal, nem sobrepeso, nem obesidade, nem com uma vida muito louca, e ele tá queixando-se de libido, não é hormonal somente. Eu preciso fazer uma investigação, porque eu já diagnostiquei alguns problemas graves. Se eu tenho um paciente de 34 anos... que está numa idade ali de reprodução, vamos dizer assim, perfeito, né? Perfeito. Que deveria estar, né, funcionando. Com a testosterona baixa no exame laboratorial, eu vou botar testosterona sem buscar causa, porque na verdade a causa não é essa, né? Teoricamente, ele teria que ter testosterona normal, é média alta, ok? Pela fase etária ali. Quando ele chega com testosterona baixa, eu tenho que saber qual a causa. Não é só repor. Eu já diagnostiquei alguns, são tumores benignos, tá, gente? Que chama prolactinoma, que é produtor de prolactina, que está lá no patrão. Que é o responsável pelo leite materno? Exatamente. E ele diminui testosterona no homem. E aí, o motivo dele estar com testosterona baixa não é dele, é de um tumor benigno que vai fazer ele diminuir a produção de testosterona. Mas como é que você chega nisso? Porque pela sua experiência, você já pede um exame que vai dizer se Mas eu não peço existe. prolactina logo no começo. Porque a prolactina, a prolactina é um hormônio que hoje, até algumas mulheres têm prolactina alta. E não significa nada, não significa que é prolactinoma. Estresse aumenta a prolactina. Algumas manipulações, por exemplo, tatuagem perto da costela e da mama aumenta a prolactina. A manipulação da mama aumenta a prolactina. E aí, pra eu achar a causa, quando eu pego uma pessoa que é muito ansiosa e vem prolactina alta, ela vai achar que ela tá com câncer, né, na verdade. Não tem nada a ver. Então, não é um hormônio que eu peço de primeira. Entendi. Tá? Então, se eu pego um paciente da faixa etária jovem, que tem testosterona alta, e eu vejo que ele tá com testosterona baixa, aí eu vou investigar. Beleza? Aí eu peço prolactina. Veio alta, vamos pedir uma ressonância da célula túrcica, que é onde fica. Entendi. E aí já foram 5 pacientes. É mesmo, e aí você identifica essa... E aí eu trato, é com remédio, não é quimioterapia, não é nada disso. É remédio. Aí o que acontece? Eu tratei a causa do problema. Eu não fiz só pegar a sujeira e botar debaixo do tapete. Porque senão daqui a pouco pode até voltar, né? Ou se transformar numa coisa mais difícil de ser tratada, né? Sim. Mas eu acho que homens 40 mais, igual mulheres 40 mais, eles têm uma deficiência da produção de testosterona, começa, né, diminuir um pouquinho a produção de testosterona. E aí, testosterona, gente, no homem, tanto no homem quanto na mulher, não é número, é eficiência. Eu vou te dar 2 exemplos de consultório prático, tá? Eu já tive paciente com 200, vamos lá, de mulher... qual é a referência aí, né? É de 250 para o guideline americano, de 250 a 900, e o guideline europeu 350 a 900, tá? Então só muda o início, né? Porque aí, vamos lá, no brasileiro a gente não tem uma referência específica, mas vamos dizer que seja de 350 a 900 do homem, né? Eu tive um paciente com 250 de testosterona, ou seja, no limite inferior do normal. Sim. Com nada de alteração. Libido normal, faz exercício, trabalha o dia inteiro, não tá cansado, não faz nada. Só identificou porque foi fazer um exame e achou que viu ali o nível, né? E aí, nesse paciente eu repus? Não. É eficiente. No hormônio é quem fala e quem escuta, tá? Então eu vou dizer, aqui é o hormônio, aqui é quem recebe o hormônio. Então é hormônio e receptor hormonal. Beleza? Se quem fala... Quem escuta, tá escutando num timbre baixinho, tá tudo bem. Não tem problema. Essa analogia, porque dá realmente pra gente entender. Porque não necessariamente só se ele tivesse acima de 350, ele estaria sendo eficiente, né? Perfeito. E aí, vamos lá pro outro lado. Eu tenho um paciente com 880 de testosterona e não tinha nem ereção. Uau! Aí, vamos lá, de identificação. O que faz hoje ter umas alterações hormonais que não dão no exame físico, ou exame de laboratório. Sabe quando você vai saber, quando você tem filho e você pega aquele tampão de... Ou então quando é tomada 220, você não quer que ninguém liga. Sim. E você bota aquele tampão pra criança não meter. Exatamente, fica vermelho assim, né? Você já sabe que não pode. Pra pessoa, e tampa, né? A gente chama de disruptores hormonais, tá? São substâncias que se ligam no receptor, mas não são hormônios. Eles só bloqueiam o receptor. Beleza? Então, mesmo que esteja alto esse hormônio, ele não vai entrar ali naquele receptor. Vamos lá, é isso aí, porque tá tampado, beleza? Qual foi o disruptor hormonal desse paciente com 880? Ele era agricultor e ele trabalhava com couve, flor
e brócolis americano ou japonês que chama aquele brócolis que parece a couve. Não precisa perguntar isso pra mim, gente. Ela tá me perguntando o tipo de brócolis. Eu acho que é japonês. O alface que é americano. É isso aí. Isso eu sei. O alface americano. E brócolis é japonês. Esse brócolisão, assim, e essa couve-flor. Uhum. Esses dois alimentos são muito ricos em agrotóxicos, porque eles precisam ficar bonitões, né? Assim. Sim, beleza. sim. A gente que come pouco, não é um problema. Que é pouco que eu digo assim, mesmo que você coma todo dia, né? Sim. Ele mexe com isso todos os dias, com agrotóxico lá na cabeça, o tempo inteiro. Então, o disruptor hormonal dele era agrotóxico. Uau! A gente tem inúmeros disruptores hormonais, inclusive, quando eu falo para a mulher não comer muito substâncias ultraprocessadas, é porque tem disruptores hormonais. Houve uma época que se falava muito dos bisfenol, lembra? Que garrafa de plástico, sim, copo de plástico, não sim. beba água quente no copo de plástico. Isso, porque solta essa substância. O bisfenol, ele é um disruptor hormonal. Uhum. E maquiagem, excesso. Eu vou dizer que no consultório eu nunca vi isso como disruptor hormonal. É tão pouquinho, assim. Hoje em dia, se tu respirar, tu pega câncer, né? Porque tem tanta coisa aí, né? Então, mas o agrotóxico é um grande disruptor hormonal. Sim. E aí esse paciente era. Diária, né? E aí esse paciente era. Só que eu vou chegar pra ele e vai falar, tira seu emprego. E aí, qual foi a solução? Ele respondia bem com o externo. Então eu tive que repor o hormônio dele, mesmo ele tendo um hormônio alto. Entendi. E por isso que é tão importante, né, a gente entender o contexto. Né? Não dá para dizer assim, olha, viu o exame, toma isso aqui. É isso. Né? Entender o contexto do paciente para saber o que para ele vai fazer sentido. Né? E o contrário também é importante, Carla. Porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa na perimenopausa, nesse período que eu te falei de climatério, e exame é assim, gente, exame de sangue, ele é um retrato de uma cena, de um filme que acabou já, entendeu? Porque naquele dia que você colheu, tava assim. Só que uma hora depois tá assado, entendeu? Beleza. E aí, quando eu pego o exame e vejo a queixa do paciente, às vezes, né, nessa dança que eu falei da menopausa, que é patrão e funcionário, um responde, outro não responde, beleza. Eu pego uma fase normal. E aí... Aí eu falo, não, você não tá na menopausa, olha que seu exame tá tudo normal. Só que, escuta, eu falo que a diferença do médico, na verdade, profissional da área de saúde, tá? Escutem os pacientes. Não só ouvem. É porque a gente ouve. Só que escutar é diferente. Escutar é procurar entender. Não é, olha pra cara do paciente, sabe? Olha pra cara dele. Olha nos olhos. Vê o que ele tá sentindo. Porque quando uma paciente chegou pra mim e falou assim, doutora, o calorão vem, porque o fogacho é um dos mais conhecidos. Não é o mais comum, mas é um dos mais conhecidos. O calorão vem e traz tudo de ruim junto com ele. Olha isso. Aí eu falei, cacete, gente, não é possível. Depois dessa paciente, eu mudei a minha empatia diante da menopausa. Porque essa paciente especificamente tinha transtorno de pânico, e quando vinha o calorão, vinha a taquicardia e o pânico. Então ela associou. E na hora que ela falou, vem tudo de ruim, eu falei, cara, eu tenho que sentir a dor desse paciente. Sim. E aí quando você escuta, você consegue analisar uma testosterona normal com queixa e uma testosterona baixa sem queixa. Exato, e isso que você falou é tão importante, né? Porque infelizmente muitos profissionais da saúde, né, e não só os médicos, mas da saúde de forma geral, às vezes não olham o paciente, né? Pega o exame, faz a receita, toma o próximo e esquece de olhar com esse cuidado, com essa atenção, porque às vezes você não vai resolver o problema do paciente. Ele vai embora, vai fazer a medicação, mas ele não vai ter o problema dele resolvido. E aí ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai para outra. Enquanto não tem alguém que pare e olhe o todo, né? Para fazer esse diagnóstico e tratá-lo da melhor maneira possível, né? Mas aí vamos pro outro lado, tá? Na questão dos homens que a gente estava falando, né? Não só da mulher, na questão hormonal. Existe o uso recreativo da testosterona no meio de academia para encurtar o processo, tá? Não falando mal sobre os hormônios anabolizantes, porque olha só, todo hormônio que aumenta peso é anabolizante, ok? Certo. Então, a própria insulina é anabolizante, às custas de gordura, beleza? A testosterona é anabolizante. São hormônios anabólicos, vamos consertar, são hormônios anabólicos. Quando se usa, e não estou criticando quem usa e quem prescreve, porque eu também prescrevo, só que tem que estar sempre com o pé no chão. O uso de testosterona na idade jovem faz o homem chegar na idade, meia idade e antigo, com cansaço independente do hormônio, porque realmente o corpo se acostumou. Não tem como, cara. Se tu fizer um hormônio de fora que te dá potência, diminuição do cansaço, recuperação rápida, força, não tem como.
Aí você para de tomar ele, e quando você chega com 40 a mais, você vai sentir mesmo. Porque o cérebro já encontrou aquele caminho de processar aquilo, né? E aí depois como que faz sem ele, né? Ele vai pedir de volta. E aí quando eu entro nessa seara de anabolismo e tal, eu falo com o paciente, olha só, você vai gostar do resultado, porque na verdade ele encurta. Ele é um atalho para conseguir um resultado que você conseguiria daqui a X anos. Certo. Só lembra que a gente tem que voltar, entendeu? Porque igual esses medicações que as pessoas usam para TDAH, que é a lisdexanfetamina, que são as anfetaminas. Agora que a anfetamina é assim, ó, tem um probleminha. Todo ser humano tem um pouquinho, um algo de procrastinador. Todo ser humano, tá? Isso é todos. Quando você faz uma anfetamina, você fica muito eficiente. Aí você pensa, nossa, eu sou uma máquina. Aí, quando você para de fazer, você lembra a merda que tu era. Aí você vai ficar viciado. Aí você quer sempre aquela sensação, né, de realização, de potência, de conseguir fazer as coisas. E a testosterona é igual. A testosterona é exatamente assim. Sim. Quando você sai dela, você fala, caraca, eu sou uma merda. Sim. Agora, você falando nessa questão da academia, né, dos período. Exato. É possível você conseguir um resultado, não estou dizendo de uma pessoa... Fisiculturista? Não. Estou falando de uma pessoa que tem um corpo bacana, sem o uso de hormônio. Muito possível. Entenda que músculo é construção, ok? E construção não é de uma hora para outra, ainda mais falando-se de uma obra-prima muito, muito complexa que é o ser humano, né? Uma vez eu estava no consultório e uma paciente minha falou bem assim, eu queria que as pessoas soubessem que eu faço exercício físico quando eu chego, porque essa era o que ela queria. Sim. Eu pergunto, qual é o seu objetivo? Né? Aí ela, que as pessoas saibam que eu faço exercício físico. Aí até então não tinha entendido, né? Como assim? Ela, você, por exemplo. Todo mundo sabe que você faz atividade física. Beleza, aí entendi. Aí tu treina há quanto tempo? Aí ela, 2 anos. Eu falei, então, eu treino há 25. Não quero o resultado que eu tenho treinando desde a sua memória muscular já tá... É a construção. Eu comecei a construir quando eu tinha 15 anos. Então, eu entrei na musculação com 15 anos. Ok. E é lógico que o resultado que vocês veem na internet talvez não seja possível sem o uso de remédio. Ok? Então, olha só, o que eu tô falando é um comparativo de uma coisa que parece inatingível, beleza? Então, a sua comparação com a menina da internet, pode ser que você não consiga, porque essa menina aqui já fez hormônio, ela já faz drenagem, ela faz... É um conjunto de coisas, né? Bioestimulador de colágeno, ela injeta coisa no bumbum para ficar com bumbum sem celulite, enfim, é uma série de coisas. Isso aqui não tem como chegar sem esse tipo de substâncias ergogênicas, tá? Certo. Mas quando você olha na academia, eu hoje consigo perceber quando uma pessoa tem uso e outra pessoa que não tem uso. Principalmente porque quando tem o desuso. E você vê, né? O derretimento. É isso. O músculo literalmente derretendo. Mas há a possibilidade, tá? É uma construção. E aí a gente vai juntar com muitas coisas, tá, gente? Porque existe genética, porque não é todo mundo que responde igual. Eu falo com alguns pacientes minhas assim, um hambúrguer que eu como é diferente. Vai processar diferente em cada um, né? Exatamente. E aí, como que ela vive, se ela perde noite, se ela se estressa, se ela come direito, porque exercício físico... Se fuma, né, Laine? Se fuma, se bebe muita bebida alcoólica, né? Até o que você consome, cara, de verdade, assim, não... Consome não é só de formação também, sabe? Sim. De só falar mal dos outros, é um ambiente, né? O ambiente onde você conjunto de coisas. Bebe muito álcool e as outras coisas. E tudo isso vai fazer. O álcool, ele é um paralisador do metabolismo, ele deixa seu metabolismo parado por umas 48 horas. E faz muito sentido, né? Principalmente pro homem que bebe muito. Você vê aquela barriguinha cada vez, né? É uma gordura androgênica, né? É uma gordura do homem, né? Mais voltada pra cá. Vai ficando acumulada ali, né? E aí, não adianta você querer... Eu falo que é burrice, né? Tu fazer uma coisa e querer resultado diferente. Sim. Aí a pessoa que bebe, que é o mesmo resultado do fisiculturista, que treina e come e dorme e treina, é a vida dele. Aí ele sobe no palco, mas ele tem um objetivo, subir no palco. Aí tem a pessoa na academia que quer ficar igual o que sobe no palco, mas ele não entende. Não faz o processo, né? Então é possível ter um corpo bacana sem a necessidade de usar esses estímulos todos, né? Tem. Entendi. Só entenda seu referencial. Sim. Não se compare, é você com você mesmo.
É você notando que você tá ficando mais túrgida, que a musculatura tá ficando mais, né, mais durinha, as celulite estão diminuindo, tá mais desenhado, as roupas estão te cabendo melhor. Então, o comparativo é você com você mesmo. Não compare você comigo, você com o Carla. Isso é muito legal você falar, porque tem muito isso. Principalmente com a internet, com tudo que a gente vê, né? A pessoa... Eu acho que existe, sim, você querer se inspirar em alguém, é bacana, né? Puxa, a Alane tem um corpo lindo. Poxa, eu quero me inspirar. O que ela faz? Então, eu vou fazer minha atividade física, eu vou comer bacana, vou procurar dormir, vou desacelerar, vou sair desse automático maluco, mas sem querer ser o outro, né? Porque acho que a armadilha é essa, você querer ser o outro, parecer o outro. E a sua estrutura é outra, a sua história de vida é outra, e às vezes você entra numa paranoia de uma perseguição que você não vai conseguir alcançar, né? Não, por isso que as pessoas ficam cada vez mais, como que eu posso dizer, mais crítica com ela mesma, né? Porque existe uma comparação irreal. Uma vez uma paciente, nutricionista, inclusive, né? Uma das profissões dela, ela fez uma faculdade de nutrição, trabalhava que não é aquela nutricionista esportiva, era uma nutricionista diferente. E aí ela falou, Alane, eu treino, eu como direito, porque eu sou nutricionista, eu sei o que eu tô comendo, mas eu não perco peso. Ela já tava com 40 a mais. E aí eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você acha que o corpo das pessoas que treinam é só treino e alimentação? Porque isso é a base, tá? Quando você faz a base muito bem montada, o resto é pouco. Que é o pico da pirâmide, né? É o topinho da pirâmide. Então eu falei com ela assim, você acha que eu nunca fiz nenhuma canetinha? Ela olhou pra minha cara. Sabe, assustada. Porque ela achou que eu ia falar, eu sou super natural. E aí eu falei com ela assim, olha só, deixa eu te falar. Eu já fiz a canetinha. Não digo que eu fiz o Monjaro, porque hoje eu sou extremamente magra, e se eu fizer eu vou sumir, né? Sim. Já tem essa, né, esse metabolismo é diferente, né? Já é. E aí eu falei, eu já fiz na época a Saxenda, né, da outra geração. Já fiz. Primeiro porque eu fiz pra saber como que funcionava. E segundo porque eu também era um pouquinho descontente com aquela imagem, porque eu me comparava muito. Beleza. Aí eu falei, eu já fiz essas canetinhas, eu já fiz testosterona. Não foi bom pra mim, mas eu já fiz. O que você acha que você não pode fazer? Para de ficar agoniada. E aí, na hora que a gente foi ver, ela tinha uma resistência insulínica. E aí ela não respondia a insulina dela, ela sempre um pouquinho alta. E ela podia comer e treinar, que o resultado não ia chegar. Aí a gente fez 1 mês de preparação para ela. Ela diminuiu 6 quilos de gordura. Uau! E aí, o que acontece? A gordura visceral, que é essa gordura do homem, deixa ele ficar resistente à insulina. E a insulina é um hormônio. Lembra que eu te falei dos anabólicos? Sim. A insulina é um hormônio anabólico. Mas a insulina tem um problema pior. Ela é anticatabólica, ela não deixa você emagrecer. Você pode fazer a dieta que for... lutando contra ali, né? Beleza. E aí, quando diminuiu a gordura visceral e ela diminuiu a resistência insulínica, funcionou. Então, hoje ela não faz nenhum tipo de remédio. Mas ela acha que ela fala assim, mas eu não tô fazendo nada. Eu falei, como nada? Tu tá fazendo exercício comendo direito a vida toda. Exato. Como não é nada? Já construiu esse caminho, né? Você só foi lá e ajudou ela a ajustar esse ponto que era tão importante, né? E aí é isso que eu falo. Não ache, gente, que a moça na internet não faz. Porque é uma ilusão, né? A verdade é que você ficar se comparando com isso é uma ilusão, porque cada um tem uma história de vida. Você não concorda que é uma crueldade da rede social? Sim. Porque a moça que tá lá falando que ela é super natural, ela não é natural. Né? Porque eu acho que essa mentira gera uma distorção, né, no pensamento das pessoas, porque se a pessoa que está acompanhando ali, ela acredita naquilo, Sim. né? E se ela acredita, para ela é real, Sim. né? E aí, trazendo um pouco do que você falou da questão da mente, né, de você faz atividade física, você dorme direito, você come, mas o ritmo de vida, né, Alane, o quanto é tão importante, né? A gente sair desse automático maluco, porque às vezes você está fazendo tudo certinho, mas o seu corpo não vai obedecer justamente porque a sua mente está em outro lugar. Sim. Você nunca está no momento presente, está sempre pensando na próxima tarefa, ou sofrendo pelo que aconteceu, Sim. vivendo no passado e no futuro, né? Sim. E aí o hormônio parece que, coitado, acho que ele fica lá dentro da gente gritando, né? Eu tô fazendo tudo direito, mas você não tá me ajudando, né? Eu falo que pra gente modular o cortisol, que foi o primeiro papo da gente aqui, eu falo que é assim, ó, primeira coisa, isso é uma construção, tá, gente? Ninguém sai Buda depois de uma consulta minha, por exemplo. Mas o que eu falo que é assim, ó, o estresse, ele só é necessário se ele for modificar alguma coisa, ok? Então, o exemplo que eu dou no consultório é assim, se você sair atrasada de casa e os sinais estiverem vermelhos, se você estressar, eles vão ficar verdes? Não. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos para a resolução, né? Pega o telefone, fulano, tô atrasado, tem problema?
Então tá bom, daqui a pouquinho eu tô chegando. Ou então, não tem problema, então vamos marcar para outro dia, eu não vou conseguir chegar. Isso, porque é um fato, né? É isso. É um fato. Vamos lidar com a realidade sem ficar estressado. Perfeito. Né? E aí, o que você pode fazer? Eu falo que é treinamento. Isso não é uma coisa que você vai conseguir de um dia pro outro. Você vai repetindo, tipo, beleza, respirei, não. Tá, vale a pena estressar por isso? Vale. Porque tem uma coisa que você vai concordar comigo. Apesar de eu não ter filhos, você vai concordar comigo porque eu consigo estar no teu lugar, tá? Educação cansa. E estressa, porque a educação é repetitiva. O tempo todo. Né? Tipo, tira a toalha molhada de cima da cama. Tira a toalha molhada de cima da cama. Vai fazer a lição. Vai fazer a lição. Mas vai modificar. Sim. Porque modifica caráter, modifica... Exato. Então, esse estresse é necessário, mas eu não posso mudar isso. Beleza? Mas o de corriqueiro, do dia a dia, é no trânsito, tipo... Pô, tem um vovozinho andando devagar na frente, eu tô atrasada. O erro é do vovô? Que saiu mais cedo de casa, que já viveu a vida inteira na velocidade máxima, que agora ele conseguiu desacelerar, você vai lá e... O erro é teu. Vai enfiar a mão na buzina, vai começar a gritar. Não faz sentido, né? Então, eu acho que, nossa, faz muito sentido isso. A gente entender que existe a parte física, metabólica, que precisa ser cuidada. E a parte mental e emocional que também precisa, né? Porque a gente é um conjunto de coisas, como você falou, né? É um mecanismo muito complexo pra gente E eu falo que a cabeça tá em cima pra mandar no resto, né? Sim. Então, não adianta você cuidar do resto e não cuidar daqui, né? Exato. Porque é interessante isso, porque às vezes a gente vê pessoas que vão pra academia, treinam muito, né? Mas já estão na academia pensando na próxima tarefa de casa. E aí, quando chegam em casa, tomam um banho correndo pra ir pro trabalho. E aí pensa que à noite tem que ajudar o filho na lição, a pessoa está sempre vivendo naquela loucura da correria, e aí ela não consegue desfrutar do momento, ela não consegue desfrutar dos benefícios que a atividade física traz ali naquele momento, do suor, de trazer aquela energia boa para o corpo, do alimento que ela está ingerindo, porque está sempre nessa loucura do dia a dia, né? O equilíbrio é importante, não só nesse quesito de ter a intenção de, vou parar e ter a intenção de comer. Eu tô parando, tendo a intenção de treinar. Eu tive um paciente que teve 3 apagões depois da academia. Por quê? Durante a academia, estava pensando nos problemas do trabalho. Aí ele chegou no carro e falou, ué, gente, peraí. Aí voltou pra academia e falou pro personal dele, vamos treinar? Aí o personal, não é, mas a gente acabou de treinar, sabe? E aí ele, não chega a ser um burnout, mas é bem parecido, é um pré-burnout, né, assim... Ele vai pifar se ele continuar pensando no... porque isso já é um sinal muito claro do burnout, né? Sim. Eu tenho amigos que eles passaram justamente por isso. Chegou em casa para tomar banho para voltar pro trabalho. Porque apagou que ele tinha trabalhado o dia inteiro. Uma loucura, né? E aí, é só um sinal de que você tem que parar. E às vezes pensar no exercício mesmo, né? Porque quando você treina com a intenção de... E a intenção de que eu falo que é assim... Se você tá treinando bíceps, contrai o bíceps. Não é contrair outra coisa, entendeu? Tipo, eu tô pensando num negócio. Tipo, aí você contrai tudo menos o bíceps. E aí uma das coisas que eu falo muito, que pra mim hoje faz totalmente sentido, é esportes que geram um pensamento, que hoje pra mim é o beach tennis. Mas qualquer esporte que faça você não pensar em problema, porque senão a bolinha bate na tua cara, entendeu? Sim, você tem que estar atento ali, né? Vivendo aquele momento. E aí não é só o beach tennis, mas o esporte. Tênis, esporte de reação. Luta... tem gente que fala de natação, é porque eu não gosto de natação. Mas meu irmão, por exemplo, que ele faz natação, ele fala que zera o pensamento dele também. Eu ia ficar com meus monstros, tá, gente? Porque debaixo da água, sem som, sem nada, eu ia falar, oh meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Ainda mais água gelada. Então, no final das contas, pra mim não serve, mas tem gente que fala que natação também ajuda. Mas são esportes... O esporte, isso aí, uma boa maneira também de você ter esse né, encontro com os amigos, né, bater papo, dar risada, né, ter o tribo, momento. Né? Fazer parte de uma tribo. Fazer parte de uma pertencente. Exato, que você traz esse sentimento de pertencimento, de relaxamento, que você pode ser você, que você pode dar risada, falar bobagem, enfim, eu acho que esses momentos também têm faltado muito pra gente nessa correria louca que a gente se colocou pra viver, né? Porque o ter, né, hoje é muito mais importante do que o ser, né? Porque é ter status, ter dinheiro, ter o carrão, ter isso. Tem muita gente que valoriza muito isso. Né? Sim, esquecem de viver, né? Que é o mais importante. Afinal de contas, quando tudo acabar... É isso. Mas eu falei com a paciente minha... Valido a pena, né? Eu falei, quando que tu vai parar pra viver? Ela tinha 43, né? Quando ela foi no consultório. Eu falei, quando você vai parar pra viver? Porque até então tu tá sobrevivendo. Aí ela... Cara, ela não tinha percebido. Eu falei, 43 anos já foram. Sim. Falta mais 43 pra frente. O que você vai fazer com ele? Sim. Porque aí, olha só... Você concorda comigo que enquanto a gente tiver saúde física, a gente consegue fazer coisas
tipo, viajar pra Tailândia, que são 26 horas. Exato. Quando tu ficar velho, não pode mais, filho. Aí você vai parar pra viver? Não vai ficar muito tempo sentado no Sabe, avião. assim, é isso, gente, pelo amor de Deus, vivam, né, assim. Sim. E não precisa necessariamente viver na Tailândia, tu pode ir pra qualquer lugar, exato, né? mas é isso, quando eu tiver tal coisa, eu faço isso, né, quando eu tiver tal coisa, eu viajo, quando eu tiver tal coisa, mas aí a vida tá passando, e chega um momento que você olha pra trás, ou você tá com uma doença que te impede de realizar aqueles sonhos, né, ou você construiu algo que para você nem faz mais sentido, porque seus sonhos agora são outros. É isso. Né? Eu acho que é importante você ter um direcionamento, né? Sim. Assim, tipo, aonde você quer chegar, que é importante para você. O objetivo, né? Mas não é o final que é o mais legal, a jornada, né? Que é o legal, isso, né? A gente viveu o dia a dia. Sim. Helene, foi muito gostoso esse papo. Já estamos chegando aqui ao final. Já acabou! Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, mas é muito gostoso conversar com você, porque eu acho bacana porque você traz, além de trazer casos do consultório, que realmente é a realidade, as pessoas se veem nesse lugar, né? Porque não é só questão também, técnica, né? essa linguagem mais simples, mais fácil, acessível, que a pessoa entende. Putz, estou sentindo isso. Sim. Caramba, eu não me liguei que isso já era um sinal da menopausa. Sim. Ou eu não me liguei que eu estou vivendo no automático. Sim. Né? E isso é muito legal, isso traz muitos insights, muito né? Muito bom. Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. E fala pra gente nas redes sociais, né? Porque daqui a pouco... Gente, eu tenho uma pessoa aqui que ela tá me mostrando um papelzinho para eu não esquecer. Que eu já tenho alguns episódios que eu não peço para compartilhar, para tocar o sininho, para seguir a Elo nas redes sociais. Mas então fala pra gente, Helene, sua rede social. Minha rede social principal é o Instagram. Eu prometo para vocês que eu vou ter um canal no YouTube. Eu até tenho um canal, mas ele tá inativo. Mas então, por favor, porque ia ser muito legal acompanhar você no YouTube. Alane, com 2 N's, ALANNE, Oliveira, Med. Não gosto de doutora. Não gosto de verdade, porque eu acho que te traz para uma posição... Para um outro lugar, né? Que eu não sou, tá, gente? Eu sou... meus pacientes, eu atendo de roupa normal, sem jaleco, justamente para tirar essa barreira. Enfim. Então, o meu principal é o Instagram. Não tem um TikTok. Mas tá perdendo oportunidade, né, menina? Todo mundo fala, mas um dia terei. Aqueles vídeos seu engraçado com o marido. Dá pra botar no TikTok. Vai viralizar no TikTok. De qualquer forma, sigam eles no canal do YouTube, que eles têm canal do YouTube. Então, eu não tenho, mas eles têm canal do YouTube. Isso então, aí. é Elocast também no YouTube. Sim, Elofibra também no YouTube. No Spotify, que é Elocast. Beleza. Então, tem nos streams também de som, tá, né? Você viu que Você pode escutar eles no carro. Isso aí. Então, curte eles também, compartilha. É bom a gente fazer essa troca, né? Porque meus seguidores podem te seguir, os seus podem me seguir. E não é só pelo segmento, não, gente. Porque é informação, né? Que circula, informação que importa muito, né? Bacana. Que é o que a gente está vivendo, né? A nossa faixa etária está vivendo essas situações. E tudo que a gente conversou aqui é de muito interesse para quem está em casa e está ouvindo a gente, né? Sim. Então é isso, pessoal. Então vou pedir mais uma vez aqui para seguir a Alane lá nas redes sociais. A gente vai fazer uma collab quando o episódio sair, porque vocês vão ter o perfil dela também. Sigam a gente no YouTube, como eu falei, Elofibra, no Spotify, o Elocast, lá no Instagram, Elofibra também, para vocês terem sempre acesso ao próximo convidado, aos cortes que a gente vai fazer, aos assuntos que a gente vai trazer. Inclusive, se vocês quiserem sugerir também algum tema, a gente vai fazer as próximas temporadas, algum convidado que vocês queiram trazer. Eu falo sempre que a gente só não fala de política. O resto a gente fala de tudo. Para ser um ambiente legal, divertido, leve, que informa, porque ela acredita nisso. Mais do que a internet, a gente sempre diz isso, é mais que internet, é sobre conexão. Conexão com as pessoas, conexão com a nossa comunidade e trazer cada vez mais informação de qualidade para você, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.